E com a assinatura do contrato de venda e os prazos estabelecidos para a entrega, nós não poupamos esforços, né? Procuramos parlamentares, procuramos entidades, procuramos todos que pudessem nos ajudar, né, nessa luta incansável e necessária para segurar a Lubinol dentro do sistema Petrobras. Eu lembro bem desse dia. Nesse dia, eu estava na FUP, e aí David me liga, né? Começa a correr todas aquelas notícias pelo WhatsApp, a galera ligando e falando sobre isso. E o sindicato no outro dia, no mesmo dia, já preparou um ato para o dia seguinte. E eu bloqueei todas as minhas agendas, né? Eu estava na FUP no momento que eu soube, e de imediato já comprei uma passagem para ir para Fortaleza para estar presente naquele ato, o primeiro ato que teve ali. Um ato simbólico que mobilizou os movimentos sociais, mobilizou a base, a galera foi participar, ficou lá fora para participar daquele ato, que naturalmente não era uma greve ainda, mas era uma primeira mobilização. Lembro que o governador Elmano foi de bate-pronto, na época ele não era governador, era deputado estadual, outros deputados também foram de bate-pronto para ali à frente da Lubinol, para a gente conseguir mobilizar, né? O David estava em um outro lugar, chegou 3 horas da manhã em Fortaleza, enfim, eu encontrei ele já de manhã cedo naquele ato lá na Lubinol. Encontrei Neto, Irã, o Jorge Oliveira, o Copera Manuel, todos os companheiros que ao longo dos últimos anos estiveram à frente do sindicato, né? O Oriá, o companheiro Oriá, e tantos outros que ao longo da história tiveram nessa luta. Claro, o papai, o Vanderlei, teve lá junto também presente, o Charles, o Aloísio, todos os companheiros históricos, né, que presidiram esse sindicato, o companheiro Weber também. Então, vários companheiros históricos se juntaram naquele momento para a gente fazer aquele primeiro combate. Mas eu lembro bem, e a gente conseguiu fazer um ato muito bonito. Eu acho que foi um dos maiores atos, né, até hoje, que a gente fez ali nesse processo de venda da Lubinol, e que sem dúvida foi muito simbólico e muito importante para que a Lubinol não fosse vendida. Governo federal é exatamente porque eles estão percebendo que vão perder as eleições e estão querendo fazer uma verdadeira liquidação do patrimônio do povo brasileiro até o final deste ano. Já entregaram a BR Distribuidora e a consequência disso tem sido o aumento do preço da gasolina, o aumento do preço do botijão, o aumento da inflação, já que os preços todos são influenciados exatamente pelo aumento do preço do combustível. E agora, numa atitude completamente desrespeitosa com aqueles que são os verdadeiros responsáveis por essa planta industrial, pelos milhões e milhões de reais que ela gera de arrecadação para o estado do Ceará, por toda uma cadeia produtiva relacionada ao que produz a Lubinol em lubrificantes, em asfalto, com grande impacto na economia do Ceará, eles agora anunciam a venda dessa indústria pela bagatela de 34 milhões. Então, 49% do terreno da Lubinol é terreno da União. Isso estava escondido. Isso apareceu para a gente finalmente, quando a gente estava esmurecendo, já querendo entristecer, apareceu para jogar fogo na nossa chama de luta. E a gente não sabia que era 49, a gente veio descobrir agora.
Agora, depois da venda que a gente descobriu que era 49. A gente trabalhava com a ideia que era 30% da prefeitura e 30% da União, quando na realidade era 15% da prefeitura e 49% da União. Então foram todos esses fatores, eu acho que foram determinantes. E a resiliência da gente, né? Teve gente que abandonou o barco desde o início, teve gente que a gente entende que buscou para si uma proteção sua, para a sua família, procurou o melhor para si, e logo desistiu, logo procurou algum local para ir. Mas teve muita gente que foi até o fim com a gente. Algo que eu queria registrar aqui para mim foi marcante, e fora que a gente recebia apoio de outros estados, os cearenses de outros estados mandavam apoio para a gente, rapaz, segura que eu quero voltar a trabalhar no Ceará. Isso aí me dava uma força, cada mensagem que eu recebia em relação a isso. Algo que me chamou, que eu fico emocionado, um colega que chegou agora transferido da Bahia, falando que a mãe dele, ele trabalhava na Bahia e depois foi transferido para Minas, conseguiu voltar para o Ceará. A mãe dele todo dia botava uma vela rezando para a Lubinol não fechar, para o filho dela poder voltar. Então é algo assim que a gente não tem uma noção quanto isso impacta nas pessoas, quanto é importante, quanto é essa questão do pertencimento, né, de você estar no seu estado, de você estar com colegas do lado. A gente só vai entender quando acontece uma transferência. A gente buscou conversar com quem a gente podia conversar e às vezes a gente tinha portas fechadas, né? E aí foi nesse momento de ver essas portas fechadas, tanto em conversas dentro da diretoria da Petrobras, que a gente tentava conseguir via federação, como dentro do governo do estado, como dentro da prefeitura, como dentro do governo federal, foi o segundo pontapé que a gente teve que fazer com aquela aprovação do processo de venda no CAD, que a gente resolveu fazer a nossa greve. Não foi uma decisão fácil. A gente decidiu em reunião de diretoria fazer a greve, todo mundo aprovou naquele momento que estava presente, e a categoria também aprovou de forma massiva, porque entendeu de que se a gente não fizesse luta, esse processo ia continuar, e a gente não ia sair vitorioso. Então, eu acho que aquela greve que a gente fez, mesmo sabendo de toda a conjuntura política, né, que poderia, no primeiro ano do terceiro governo Lula, os petroleiros fazendo greve, né, ou seja, já estão contra o próprio governo que eles elegeram, mas é porque a gente não estava contra o governo, a gente estava a favor da categoria, a gente estava a favor da defesa da Lubinol, a favor da defesa dos nossos direitos como petroleiros e petroleiras, né? E aí fizemos sim essa greve, e aí sim, conseguimos mostrar, né, a importância da Lubinol como uma unidade da Petrobras. E foi nessa greve que os holofotes, digamos assim, apareceram para dizer assim, ó, o pessoal ali realmente não quer e temos que pensar e ver essa situação da Lubinol com outros olhos. Eu acho que isso foi importantíssimo.